Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de historinha para dormir. E a gente já falou aqui sobre o Saci. Mas, para quem ainda não assistiu o vídeo ou quer ver de novo, eu deixei o link na descrição e nos quadradinhos aí no finalzinho. De novo, vamos falar sobre ele. Mas essa é uma versão diferente. É uma história bem triste, mas é linda e também é muito interessante, porque conta que o nosso querido Saci possa ter sido alguém vivo, alguém que passou por essa terra e que essa passagem teria sido bem sofrida. Segundo alguns, a história do Saci Pererê é a história do príncipe africano Saduci. Saduci era um jovem muito bonito, forte, inteligente, muito valente. E essa bravura e força faziam com que ele fosse conhecido muito além dos limites da sua tribo. Mas certa vez, os portugueses invadiram sua aldeia, devastaram tudo e o sequestraram junto à sua família e aos outros do seu povo. E como a gente sabe, quando isso acontecia, famílias e tribos inteiras eram separadas, colocadas nos navios negreiros e trazidos de maneira desumana e covarde para o Brasil, para se tornarem escravos. Essa história todo mundo conhece, pelo menos deveria conhecer. Eles foram tirados de sua terra, de tudo que tinham da sua vida, para trabalharem pesado, para serem humilhados e massacrados. Já em terras brasileiras, em uma fazenda, o príncipe Saduci sofria muito, justamente porque era mais forte que os outros e por isso mesmo trabalhava e apanhava muito mais. Era castigado de todas as maneiras e por qualquer motivo. Mas não era à toa que na sua terra, Saduci era rei. Às escondidas e quando conseguia ter um tempinho do trabalho, ele se aproximava dos outros escravos e começava a conversar com eles. Falava sobre o que estava acontecendo, sobre o que eles estavam passando e dizia que poderia ter uma esperança. Sua liderança e seu carisma, aos poucos, foram reunindo uma legião de seguidores que viam nele a única esperança de liberdade. Saduci estimulava os outros para que trabalhassem corretamente, que mantivessem a boca fechada, respeitassem capatazes e fazendeiros, para que não houvesse castigo. Cuidava, na medida do possível, para que ficassem seguros. E isso começou a irritar os senhores da fazenda. Assustados com o poder que Saduci exercia sobre os outros escravos, foi ordenado que lhe dessem uma surra e que desaparecessem com ele. E, numa covardia sem tamanho, os capatazes o levaram para a mata e bateram tanto no príncipe que o deixaram quase morto. Mas quem tem amigos nunca está sozinho. E mesmo correndo o risco de terem um fim igual, alguns dos outros escravos saíram escondidos à noite da fazenda, procuraram, encontraram e socorreram Saduci, o levando para um quilombo. Lá, ele recebeu os cuidados que precisava e se curou. E continuou a agir como um verdadeiro rei. Passou a ajudar na fuga dos escravos da região, de todas as fazendas, e os levava em segurança para os quilombos. Com o tempo, se tornou o melhor para se esconder nas matas, porque conhecia cada canto como ninguém. Vivia escondidinho no mato, esperando o melhor momento para ajudar a quem precisasse. Espreitava os capitães do mato, e quando avistava o acampamento deles, fazia de tudo para tornar a vida deles um verdadeiro inferno. Azedava o leite, queimava o arroz,
dava nós nas crinas e nos rabos dos cavalos, só para atrasar e atrapalhar o trabalho deles. Também empregava peças e assustava os caçadores, para que os bichos tivessem paz. Saduci era agora rei da mata. Assoviava para avisar que estava chegando e passou a carregar sempre um cachimbo aceso para poder fazer fogueiras quando precisasse. Para que os escravos fujões soubessem que ele estava por perto e que os capitães do mato já estavam muito ocupados com suas traquinagens, Saduci balançava um pano vermelho entre a vegetação. Mas com o tempo, para facilitar tudo, o pano vermelho se transformou em um gorrinho que ele não tirava para nada. Por muitos anos, Saduci ajudou na fuga de muitos escravos. Até que um dia ele deu de cara com os capitães do mato, que lhe deram outra surra. Mas dessa vez foi muito pior, foi muito mais covarde, porque arrancaram uma de suas pernas e o deixaram ali para morrer. Mas Saduci era muito forte. Ele assoviou e seu assovio fez com que os companheiros do quilombo o encontrassem. E mais uma vez ele se recuperou e passou a realizar com a mesma eficiência, sem uma das pernas, o trabalho que já fazia quando tinha as duas. Só que de birra, aumentou 3 vezes mais a quantidade de escravos que conseguia libertar. Só que isso também aumentou a raiva dos senhores das fazendas, que colocaram o dobro de capitães do mato, de capatazes e agora de caçadores de recompensas portugueses atrás de Saduci. Infelizmente, ele foi encontrado por alguns desses portugueses, que o pegaram e o mataram. E eles acharam que assim estariam livres para continuar a fazer as suas maldades. Mas o leite continuava azedando. O arroz ainda estava queimando na panela e os cavalos ainda amanheciam com as crinas e os rabos trançados. Foi quando começaram a ver uma figura de gorro vermelho e cachimbo aceso, pulando por entre a vegetação e mostrando o caminho da liberdade para os escravos. Era o príncipe Saduci, que mesmo depois de morto, ainda ajudava a quem precisasse dele. Seu assovio passou a ser ouvido nas matas, e quem precisasse dele, bastava assoviar de volta. Ele continuava a ser poderoso, era o rei da mata, mas agora ninguém mais poderia machucá-lo. Segundo dizem, o príncipe Saduci se tornou Saci, porque sua história foi sendo contada pelos brancos para assustar seus escravos, para que, ouvindo a história do triste fim do príncipe, eles deixassem de sonhar, obedecessem e deixassem de tentar fugir. Mas nem isso deu certo, porque o Saci Pererê acabou se tornando uma entidade forte, iluminada e procurada até hoje por quem precisa de ajuda, seja perdido na mata ou seja hoje em dia para qualquer problema. Então logo eu volto, trazendo mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.